convido você para abrir a sua Bíblia, por favor. E o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é esse: não perca o foco em Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado direito? Não perca o foco em Deus. Agora vira para a pessoa do lado esquerdo, fala para ele: não perca o foco em Deus. E a última coisa que eu quero pedir para você fazer é virar para trás e falar isso para a pessoa na cadeira de trás. Vira aí, fala: não perca o foco em Deus. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Vamos ler o texto? Josué capítulo 1, do versículo 1 a 16. Nós vamos fazer o seguinte: o irmão que tem Bíblia, Josué capítulo 9, de 1 a 16. Eu só falei os versículos, né? Tá certo. Josué capítulo 9, está lá. Não perca o foco em Deus. É proibido perder o foco, tá bom, irmão? É aquela plaquinha ali de trânsito espiritual que você não pode deixar de observar, tá? Vamos lá. Compartilhe a Bíblia aí com a pessoa do lado, dá uma olhada se ela tem. Se você tiver no celular, compartilha no celular. Os jovens e adolescentes lá em cima também compartilha com aquela pessoa. Josué capítulo 9, de 1 a 16. É um texto belíssimo da Bíblia que nós vamos refletir sobre ele agora. Vamos fazer a leitura responsiva. Depois sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, repita comigo, se ajuntaram para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera a Jericó e a Ai, tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, e trajando roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Repitam comigo: façam um pacto conosco. Responderam os homens de Israel aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos pacto convosco? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai nas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora pacto conosco. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão do muito longo caminho. Repitam comigo: tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez para com eles, também fez um pacto com eles, prometeu poupar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. 16, vocês. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Fique com a sua Bíblia aberta. Por que eu insisto nessa manhã para você não perder o foco em Deus? Porque a perda do foco em Deus traz problemas para a nossa vida.
Perceba que não era só o povo de Deus que estava focado nele. Por incrível que pareça, os inimigos do povo de Deus também estavam focados nele. E às vezes o inimigo está muito mais focado em Deus do que nós mesmos. O inimigo está muito mais preocupado com o que Deus está fazendo do que nós mesmos. E isso nós podemos ver nessa história. Aonde está o seu foco? Está em Deus ou está fora de Deus? Os gibeonitas, eles sabiam que era impossível vencer o povo de Deus. E por que eles sabiam que era impossível vencer o povo de Deus? Porque eles estavam informados a respeito do que Deus estava fazendo por intermédio do seu povo. Eles sabiam cada detalhe, cada ação de Deus, eles sabiam e eles tinham essa informação. E eles sabiam que eles estavam na rota da destruição. Por quê? Porque Deus havia dado aquela terra ao seu povo e eles seriam desapossados daquela terra. Então os gibeonitas estavam focados em Deus, estavam realmente preocupados com o que Deus estava fazendo. Impressionante. A pergunta é: será que eu estou com o meu foco em Deus? Será que Deus está testando o meu foco a cada dia? E ao testar o meu foco, será que o meu foco está ajustado nele ou está direcionado em outras situações? É impressionante perceber que os cananeus, os heveus, os perizeus, aqueles povos todos ali, eles se uniram. Mas o que os levou a se unir? 4 motivos. E eu quero que vocês leiam os 4 motivos pelo qual eles se uniram. A Bíblia diz que o inimigo se uniu para lutar contra Josué e contra Israel. Mas o que levou eles a formar essa colisão do mal para virem contra o povo de Deus? Qual foi o primeiro motivo? Leiam para mim. O inimigo disse: se a gente não unir, não tem como. Tem uma força sobrenatural agindo no meio desse povo. Tem alguma coisa que é da ordem do que não está aqui na terra. Tem alguma coisa que é da ordem do sobre-humano. Tem alguma força poderosa agindo entre eles. Irmão querido, você já se deu conta disso? Que o sobrenatural age em nosso meio? Você já se deu conta disso? Veja, são os inimigos do povo de Deus que estão percebendo isso. Eles é que estão percebendo que há alguma coisa sobrenatural agindo em Israel, e eles estão temerosos, e eles disseram: vamos nos unir, porque sozinhos não é possível. Segundo motivo, qual foi? Nenhum Deus deles tinha poder para abrir um rio. Por mais que eles invocassem, por mais que eles pedissem, por mais que eles ajoelhassem, por mais que eles oferecessem qualquer oferenda, por mais que eles fizessem qualquer coisa, por mais que algum profeta dissesse alguma palavra escalafobética, nada acontecia. Nenhum Deus daqueles povos podia abrir um rio, mas o povo de Israel chegou lá e Deus abriu o rio, e eles disseram: nós temos que nos unir, porque se Deus abre rio, abre mar, Ele é invencível, não tem como resistir a Ele. Essa era a convicção dos inimigos de Israel. Mas há um terceiro motivo. Qual é o terceiro motivo? Eu não sei se os irmãos estão com preguiça mental ou é se o cérebro está dormindo. Vamos ler de novo? O 3, vamos lá, o C, vai. As muralhas de Jericó eram as mais fortificadas daquele momento. Ninguém tinha muralhas como eles. Eram 2 muralhas e eram enormes, carros passavam por cima delas, eram pedras gigantes, eram intransponíveis aos olhos humanos. Mas essas muralhas intransponíveis se tornaram nada diante do poder de Deus. E os povos ficaram sabendo que nenhuma catapulta foi usada para derrubar aquelas muralhas, nada foi usado para colocá-las no chão, simplesmente foi o poder do Deus de Israel que fez aquelas muralhas desmoronarem. Então eles ficaram apavorados e eles disseram: nós temos que nos unir, porque se Deus destrói qualquer proteção, qualquer fortificação. Agora vem o 4º motivo, vamos lá, qual foi? Eles chegaram à última conclusão e eles disseram:
Aquele povo que derrotou o povo de Israel foi derrotado por ele. Aquele povo que a gente achou que tinha condição de bater o povo de Israel foi esmagado pelo povo de Israel. Não há como lutar com esse Deus. Nós temos que nos unir. Ou a gente se une, ou esse Deus de Israel passa por cima da gente, acaba com a gente. E eles se uniram. Então, diante dessa questão da unidade deles, para derrotar essa colisão, eles então falam: agora a gente tem que ser um só, para ir para cima deles. E então eles foram montar a estratégia. Qual é a primeira estratégia? Está lá no versículo 2. Um deles disse: vamos declarar guerra. Vamos unir as forças, vamos juntar tudo e vamos fazer guerra contra eles. Vamos ver quem é melhor na espada, vamos ver quem é melhor na dança, vamos ver quem é melhor com as catapultas e outras coisas mais. Vamos ver quem é melhor. O segundo deles disse: não, a estratégia não é boa não. Porque se o Deus dele destrói muralha, abre rio, abre mar, bota a muralha no chão, se o Deus deles faz o impossível acontecer, se há um sobrenatural agindo com eles, nossa guerra será nada diante deles. Nós vamos morrer todo mundo, não há chance para nós. Aí veio o segundo. Aí o segundo disse: olha, tem uma estratégia melhor. Vamos propor um acordo, vamos propor uma aliança. A gente faz um acordo com eles, talvez a gente dê alguma coisa, a gente troca algum animal, alguma terra, a gente propõe alguma coisa assim bacana. Vamos fazer uma aliança? E aí um deles fala assim: olha, não dá, eu já ouvi falar que eles não fazem aliança com ninguém. Pelo contrário, eles são proibidos pelo Deus deles de fazer aliança. Eles não podem fazer aliança conosco. E eles vão obedecer o Deus deles, porque eles andam com o Deus deles, e o Deus deles é fiel, e eles não vão. Aí vem a terceira estratégia. E a terceira estratégia é usada. Vamos agir com engano e com astúcia. Se a gente agir com engano e astúcia, então a gente derrota eles. E aí eles montaram o plano. Qual é o plano? A gente vai fingir que está vindo de longe. Então a gente vai pegar nossos animais, vamos vestir eles de coisas maltrapilhas, vamos vestir roupas maltrapilhas, gastas, rotas, vamos vestir sandálias maltrapilhas, vamos chegar lá todo descabelado, vamos chegar lá com pão velho, bolorento, vamos chegar lá como se a gente estivesse viajando aí há anos, e vamos chegar lá e vamos apresentar essa realidade. E foram isso que eles fizeram. E quando eles chegam lá, eles chegam como se eles tivessem vindo de um tempo longo de viagem, mas longo mesmo, e chegam completamente maltrapilhos lá. E a proposta deles, ao chegarem diante do povo, diz o texto bíblico, lá no versículo 6, e vieram a Josué ao arraial de Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindo de uma terra longínqua, só não falaram de onde. Fazei-nos agora, pois, um pacto conosco. O texto bíblico diz que eles chegam, e aí eles propõem. Interessante que a estratégia gerou dúvidas no povo de Deus. Olha para mim. Tudo que gerar dúvida no seu coração, abre os olhos, porque tem alguma coisa errada. Se tem dúvida no seu coração, tem alguma coisa que não está batendo. Se você está em dúvida se vai viajar ou não vai, é melhor rever a viagem. Se você está em dúvida se vai casar ou não vai, é melhor rever o casamento. Se você está em dúvida se vai montar um negócio ou não vai, é melhor rever o negócio. Se você está em dúvida em alguma área da sua vida, você tem que se alertar. E o texto bíblico diz que eles estão em dúvida, porque eles olham para aquelas pessoas e dizem: tem alguma coisa que não está batendo. Essa história de vir de uma terra longínqua, não se diz a terra, essa história está muito mal contada. E o texto bíblico diz que os homens de Israel dizem assim, lê, cérebros atuando, vamos lá. Olha, a gente está em dúvida. Pode ser que vocês habitam aqui no meio de nós, pode ser que vocês habitam aqui perto, pode ser que vocês moram aqui perto de nós. Olha, a gente está em dúvida, a gente está achando que vocês fazem parte dessa nação aqui, que Deus mandou a gente desapossar, e é possível que vocês fazem parte. Como é que nós vamos fazer pacto com vocês? Deus proibiu, a gente não pode fazer pacto com vocês. E eles disseram: não, nada disso, nós somos o quê? Seus servos, nós somos seus servos, nós vamos fazer o que vocês quiserem. Não é nada disso, etc. A mentira está em curso. Mas o texto bíblico diz que o líder também, Josué, questiona o grupo. Não só os homens questionam, mas Josué também questiona, porque Josué também estava em dúvida. E qual foi o questionamento que ele levantou? Ele disse: quem sois vós? Eu
queria que vocês, por favor, me dissessem quem vocês são. Me digam de fato, quem são vocês? E olhando no olho deles, e tentando tirar alguma coisa. Não, nós somos seus servos, nós somos de uma terra de onde o discurso estava decorado. E eles repetiam aquilo como um gravador. E eles iam repetindo. E aí Josué diz, mas espera aí, de onde vocês estão vindo? De onde vindes? Né? Qual é realmente esse lugar deles? E foi apertando, e ficou por ali. Porque o discurso estava decorado. Eles vão repetindo aquele discurso. O texto bíblico vai nos dizer que aí Israel comete alguns erros. E eu quero mencionar 5 erros que Israel cometeu aqui. Eu disse que quando a gente tem dúvida, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, a gente tem que avaliar, a gente tem que alertar, porque se há dúvida, tem alguma coisa que não está batendo bem. Mas Israel comete 5 erros. Qual é o primeiro erro que Israel comete? Está lá no versículo 12. O texto bíblico diz assim: e este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, para nossa provisão, no dia que saímos para vir ter convosco. E eis aqui agora, seco e bolorento. E aí lá no versículo 14 diz, então os homens de Israel tomaram da provisão deles. Você vai dizer, pastor, mas que provisão é essa? Que provisão que eles tomaram? O texto vai nos dizer lá na frente. Não é o pão seco e bolorento, é o que eles levaram para dar de presente. Porém, antes disso, o primeiro erro de Israel vai ser o quê? Se deixar levar pela aparência. Israel olha para a aparência daqueles homens enganava. A aparência daqueles homens convencia, a aparência daqueles homens dava a entender que eles estavam falando a verdade. No entanto, eles eram os maiores mentirosos daquele lugar. A aparência era uma coisa e a verdade era outra. A pergunta é, será que eu estou me deixando levar pela aparência? Será que eu estou simplesmente avaliando o cenário pela aparência? Os meus amigos são amigos de aparência? As minhas tratativas são tratativas de aparência, os meus negócios são negócios de aparência, as minhas falas são falas de aparência. Preciso preocupar muito com isso, porque é um ditado que diz que a aparência engana, e engana mesmo. Israel estava sendo enganado pela aparência. Segundo erro de Israel, qual foi? Fixou os olhos nos presentes. Eles começaram então a mostrar os presentes que eles trouxeram. Além do pão colorado e roto, havia presentes que eles trouxeram. Por quê? Porque eles chegam propondo pacto. Ninguém que propõe um pacto, propõe sem dar nada. Então eles chegam e colocam seus presentes, as suas dádivas, aquilo que eles trouxeram, e os homens de Israel cresceram o olho. E eles disseram, puxa, esses presentes aí, eles são importantes, eles são bons, os caras chegaram aqui, que bênção, aleluia, Deus é bom. Querido, nem sempre os presentes que estão diante de você vieram das mãos de Deus. Nem sempre aqueles presentes que estão sendo colocados diante dos seus olhos vieram das mãos do Senhor. E você tem que se alertar para isso. Satanás também envia presentes para você. E via de regra, os presentes dele têm um perigo muito grande, porque por trás desses presentes sempre tem um laço. Você se lembra de Balaão e Balaque? Lembra com o que Balaque queria comprar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Com o quê? Com presentes. Quando Balaque mostra os presentes que ele tem para Balaão, e ele olha aqueles presentes todos, ele começa a pedir a Deus para ver se Deus podia mudar de pensamento. Ele vai orar para perguntar a Deus se ele pode amaldiçoar o povo dele. E ele era profeta de Deus. Como é que um profeta de Deus faz uma oração dessa? Você já pensou? Senhor, eu queria perguntar se eu posso amaldiçoar o teu povo. É mais ou menos você orar, perguntando se você pode amaldiçoar a sua família. Balaão estava assim, orando, perguntando a Deus. Mas por que ele fazia essa oração? Porque os presentes estavam diante dele. E quando ele olha para os presentes, o coração dele fica inebriado. E ele não consegue enxergar mais a realidade. Israel é enganado pelos presentes. O texto bíblico vai nos dizer lá no versículo 14b, que Israel comete um terceiro erro. Qual é o terceiro erro? Não consultou a Deus. Preste atenção nisso. Israel não consultou a Deus. Será que se Israel tivesse consultado a Deus, Deus diria, esses caras são uns pilantra, estão enganando vocês, estão passando vocês para trás, eles moram aqui pertinho, não tem nada a ver, tudo isso é fácil. Deus falaria isso? Claro que falaria. Não teve uma vez só
Israel consultou a Deus, que Deus deixou o povo na porra. Nenhuma vez Israel foi a Deus, pediu a Deus orientação, que Deus tenha dado orientação errada. Pelo contrário, todas as vezes que Israel deixou de consultar a Deus, falhou. E o mesmo aconteceu na cidade de Ai. A palavra de Deus diz isso. Lá está o povo de Deus mais uma vez errando, porque não consultou a Deus. O texto bíblico avança e vai nos falar mais duas coisas. Quarto lugar, Israel não pediu tempo, mas quando ele não pede tempo, há precipitação. O povo chega propondo um pacto, ao invés de pedir tempo, dizer: olha, nós vamos pensar, volta aqui outro dia, daqui uns tempos, então daqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, nós vamos dar uma resposta. Não, simplesmente resolveram celebrar o pacto na hora, e estavam sendo apertados para isso. Imagine se Israel dissesse para eles: olha, vamos fazer o seguinte, daqui 3 dias nós damos uma resposta a você. Eles iam continuar andando, iam andando, e dentro de 3 dias, aonde eles estariam? Na cidade dos caras, estariam exatamente lá, e teriam descoberto tudo. Mas como eles não pediram tempo, foram afoitos, precipitados, a Bíblia diz que eles erraram. E por último, Israel não seguiu a orientação da palavra de Deus. O que diz em Êxodo capítulo 34, 11? Vamos ler. Êxodo 34, 11. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aí. É um texto belíssimo da Bíblia. Eu queria que você acompanhasse comigo. Êxodo capítulo 34, a orientação de Moisés para o povo. Êxodo 34, 11. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres pacto com os habitantes da terra que hás de entrar, para que isso não te seja por laço no meio de ti. Prestou atenção? O que Deus falou na sua palavra? O que Moisés ensinou o povo? Não faça pacto. E por que eles não deveriam fazer pacto? Porque eles iam se contaminar com as pessoas da terra, com a idolatria, com a feitiçaria, com a macumbaria, com as coisas erradas, com o paganismo, com o fato deles oferecerem seus filhos no altar, no fogo, e tantas outras coisas que eles faziam que feriam o coração de Deus. Deus diz: não faça pacto com eles. Israel não olha para a palavra, Israel não está nem aí, simplesmente toma a decisão e faz o pacto. Tem um outro texto que nós vamos ler agora para ganharmos tempo. Quais foram as consequências, irmãos, para o povo? Primeira consequência, leiam ali para mim. Em 3 dias, eles chegaram à cidade dos heveus, e eles descobriram que eles foram enganados pelos gibeonitas. 3 dias. Em 3 dias eles chegam lá, e os caras estão lá dizendo: tudo bem, estamos pactuados, hein? Somos irmãos, hein? Estamos na mesma vibe, né? Estamos juntos, hein? Nós somos iguais, hein? Olha lá, hein? E não é. Tragédia, meus irmãos. Que tragédia. Você descobrir que passaram o rodo em você, que passaram você para trás, que enganaram você, que mentiram para você. E lá estava o povo de Deus. E a Bíblia diz que começou uma murmuração. Não contra Josué, não contra os homens, porque eles tinham questionado, mas porque Israel se precipitou. O texto bíblico ainda diz: e eles amaldiçoaram, e Josué amaldiçoou e escravizou aqueles que precisavam vencer. Eles foram amaldiçoados por Josué, se tornaram tiradores de água e cortadores de lenha. Eles vão ser agora escravizados, mas os seus costumes, os seus valores vão ficar permeando o povo de Deus. Deus não queria isso, mas agora eles têm que tolerar aqueles que eles precisavam vencer. Agora eles têm que suportar aqueles que eles precisavam vencer. A tragédia veio. Mas para piorar a situação, o pacto era um pacto que celebrava a proteção mútua. E isso significa que Israel tem que fazer o quê? Leiam aqui. Defenderam quem eles estavam destruindo. Sabe o que aconteceu? Daí um tempo, eles estavam, quando os inimigos souberam que Israel tinha feito pacto com eles, se uniram para atacar os gibeonitas. Quando os gibeonitas ficaram sabendo que os inimigos, que eram amigos antes, vinham atacá-los por conta de Israel, o que eles fizeram?
pessoal, galera, está vindo um povo aí para atacar a gente. Vocês têm pacto conosco. Vem todo mundo para cá para defender. Israel agora tem que morrer por uma causa que não é sua. Tem que lutar por uma causa que não é sua. E por causa do pacto, Israel vem e vai proteger aqueles que ele precisava destruir. Olha que uma tragédia vem. Tudo por quê? Porque deixou de ouvir a orientação de Deus. Existem outras consequências, mas hoje não temos tempo para isso, né? A palavra de Deus fala a consequência da perda de foco. Por favor, dá uma olhada nessa imagem. Maurício, tenta ver se apaga a luz aqui para mim, para a gente poder. O que está desfocado ali naquela imagem? Precisamos de exames de vista ou conseguimos? O que é que está desfocado naquela imagem? O rosto. Quando nós perdemos o foco, nós não enxergamos nem a nós mesmos, muito menos a Deus. Nós não enxergamos nada, porque está tudo desfocado. E quando está tudo desfocado, a vida desfoca, os planos desfocam, o coração desfoca, o amor desfoca, tudo desfoca, porque está desfocado. Não dá para enxergar direito, não se percebe nada. E aí é importante a gente lembrar que lições nós aprendemos desse episódio. Pelo menos 5 lições. E eu queria que vocês guardassem essas lições ao saírem daqui hoje. Primeira lição, letra A, lê para mim. Você pode falar isso para o seu vizinho aí do lado? Fala para ele, antes de fazer qualquer acordo, compromisso, consulte a Deus. Você quer ir bem na sua vida? Você quer prosperar? Consulte a Deus. Deus já viu o seu futuro? Já. Deus já sabe o que aconteceu amanhã? Já. Deus já sabe o que vai acontecer depois de amanhã? No ano que vem? Depois? Faça o quê? Consulte a Deus. Pastor, mas como é que eu consulto a Deus? Consulte a Deus. Você pode orar, você pode clamar, você pode colocar provas diante de Deus, você pode pedir para Deus falar com você na palavra, você pode pedir para outras pessoas, mas você pode consultar a Deus. Tem várias formas. Segundo, lê para mim. Você pode cutucar na pessoa da frente e falar assim, peça tempo antes de tomar decisões importantes. Cutuca aí na pessoa da frente, peça tempo. Irmão, você tem que aprender a fazer isso, ó. Você tem que aprender a fazer isso, ó. Tempo. Eu preciso de tempo para orar, eu preciso de tempo para pensar, e eu preciso de tempo para decidir. Você pede tempo? Você precisa pedir tempo. Se Israel tivesse pedido tempo, Israel não teria errado. 3, leiam para mim. Você pode falar para a pessoa do outro lado agora, o lado inverso que você falou. Consulte pessoas experientes, ouça a opinião dos outros. Não é pitaco. Não estou falando para as pessoas darem pitaco na tua vida, não é isso. Mas consulte pessoas experientes. Eu vou fazer alguma coisa que vai envolver algo muito sério. Eu vou consultar pessoas experientes, pessoas que já passaram por aquilo, que já fizeram, que já andaram por aquele caminho. Eu vou ver qual é a expertise deles, eu vou ver o que eles têm para dizer. Se Israel tivesse feito isso no conselho de anciãos, a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há o quê? Sabedoria. Mas não houve, porque houve precipitação e ninguém conversa com ninguém. E a decisão é tomada e aí vai-se para o buraco, né? Vamos adiante? O que diz aqui? Letra D? Você pode virar para o banco de trás e dizer isso para a pessoa? Diga para ele, não se precipite, irmão. Todos somos precipitados. Quer ver uma coisa? O Shopping Vila Velha está em promoção, né? E o Vila Velha está em promoção. E o Praia da Costa também está. Eu estou dando uma notícia perigosíssima, mas é verdade. E o Praia da Costa liberou os estacionamentos ontem e hoje. Quantos estarão ali se precipitando? Muitos. Comprando o que não precisa, né? Para aquilo que ele não vai usar. E muitas vezes se arrebentando no cartão de crédito. Precipitação.
será que eu estou sendo uma pessoa precipitada no falar, no ouvir, no comprar, no realizar? Eu estou me precipitando ou não? Não tem nada contra o shopping, pelo contrário, Bia, ó, estamos juntos, viu? Você tem que ir na loja da Bia lá para você abençoar ela, é importante, né? Mas faça aquilo que o seu bolso dá conta de pagar. Dê um passo do tamanho que a sua perna consegue alcançar, porque a precipitação ela é perigosa. Vamos lá, adiante. Vigilante. Você está sendo vigilante? A Bíblia diz que o diabo, ele está buscando a quem possa tragar, e ele busca como um leão. Ele quer tragar, gente. Você tem que ser vigilante, vigiar o tempo todo. E vigiar significa em todos os aspectos, não é só na vida espiritual, na vida material, emocional, relacional. Por último, lê. É possível que eu e você erremos? Sim ou não? Sim. Todos somos passíveis de errar. Não há uma pessoa aqui que não erra. Se a gente errar, precisamos assumir, reconhecer que erramos, reconhecer o nosso erro, assumir as consequências e buscar a orientação de Deus. Josué fez isso. Ele reconhece que errou, ele pede a Deus a direção, Deus vai dar a direção e diz: agora vocês têm que cuidar desse povo, e vocês não vão poder quebrar o pacto, porque a palavra falada na Bíblia, ela tinha que valer. Quando a Bíblia fala que Saul resolveu atacar os gibeonitas, e ele ataca os gibeonitas, Deus então resolveu ferir Davi, e Deus começou a mandar uma doença para ferir Davi e o seu povo, e eles começaram a morrer. E Davi vai perguntar por quê? Porque Saul quebrou o pacto com os gibeonitas. Então Davi vai até os gibeonitas e pergunta: o que é que eu preciso fazer para restaurar o pacto que foi feito lá atrás? E os gibeonitas dizem: nós não queremos dinheiro, nós não queremos grana, nós não queremos isso, nós só queremos 7 pessoas da casa de Saul, 7 pessoas, para que a gente possa enforcar, e que eles possam sentir o mesmo que nós sentimos quando Saul nos atacou. Davi então pega 7 pessoas da casa de Saul e envia para os gibeonitas. Só assim a praga cessou no meio do povo. Olha como Deus leva a sério uma aliança. Olha como Deus leva a sério a palavra que foi falada. Davi não mandou Mefibosete porque ele tinha uma aliança também com Jonatas, e ele não podia quebrar a aliança com Jonatas, porque ele fez. Então ele manda os 7 que são da casa de Saul, para que eles, então, os gibeonitas, possam ser restaurados à aliança que foi feita. Eu quero terminar, e eu quero dizer aqui para você, lê para mim, por favor. Mas é para manter o foco aonde? Em Deus. Não importa se você perdeu o foco. Talvez na caminhada tenha feito como Josué, se encantou com as aparências, se encantou com os presentes, se encantou com as coisas que estavam diante de você, e aí deixou de consultar a Deus. E por deixar de consultar a Deus, entrou por um caminho que não era o dele, e aí sofreu as consequências. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade, da terceira, da quarta, até da última. Ele sempre está com o braço estendido. E se você perder o foco, retome o caminho. Coloca de novo o foco em Deus. Lembra que é olhando para Jesus, o autor da nossa fé, que a nossa vitória será completa. Você crê nisso? Então convido você para curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Eu não sei como está a sua caminhada com Deus. Se há alguma perda de foco, se há alguma coisa que está tirando você do caminho, da palavra, do propósito, Satanás não é bobo. Ele sempre vai colocar a casquinha de ovo no seu caminho, a casquinha de banana. Ele sempre vai colocar as pessoas para iludir você. Ele sempre vai colocar uma situação adversa para entristecer o seu coração, para enfraquecer sua fé. Mas é preciso que você nessa manhã diga: Deus, eu não quero perder o foco. Deus, eu não quero sair do teu propósito. Deus, eu não quero sair daquilo que está na tua palavra. Deus, eu não quero sair daquilo que o Senhor sonhou para o meu coração. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Assim como Israel, eu também tenho me deixado levar.
Deus, eu tenho me deixado levar pelas aparências, eu tenho me deixado levar, Senhor, pelo aquilo que está diante de mim, pelas coisas deste mundo. Mas, Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero voltar ao foco, eu quero olhar para o Senhor, porque eu sei que a minha vitória está no Senhor, e eu quero buscar a sua face nessa manhã. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado o teu coração. Deus, eu não quero estar em aliança com ninguém, a não ser contigo. A minha aliança é com o Senhor, e eu quero fazer a sua vontade no meu coração. Se nessa manhã você precisa retomar o seu foco com Deus, eu queria convidar você para fazer algo diferente. Eu queria te convidar para você se ajoelhar diante do seu Deus e dizer para Ele: Deus, eu preciso retomar o foco da minha vida, e eu quero fazer isso agora. Você deseja fazer? Então curve-se agora diante do Senhor, se ajoelhe aí onde você estiver. Se você sente essa necessidade, se essa palavra tem sentido para o seu coração, se essa palavra toca o seu coração nessa manhã e te impulsiona a voltar ao foco de Deus, então é hora de se curvar, é hora de se ajoelhar, é hora de dizer: Deus, olha para mim, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha caminhada. Deus, eu não quero andar desfocado. Deus, eu não quero andar olhando para trás, para os lados. Deus, eu não quero estar com os olhos naquilo que não é do Senhor. Deus, eu quero estar com os meus olhos em Ti, porque a minha esperança é o Senhor, a minha vitória é o Senhor. Vamos orar nessa hora? Pai querido, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe quem aqui está focado e quem está desfocado. O Senhor sabe quantas vezes temos nos deixado levar pelas coisas que estão diante de nós, que nos encantam, que nos apetecem, que nos enganam. Mas, Senhor, nós sabemos que olhando para o Senhor não há engano nenhum, que olhando para o Senhor não há derrota nenhuma, que olhando para o Senhor só há vitórias. E nós queremos te pedir perdão por muitas vezes, Senhor, como Josué e aquele povo, nos precipitamos, agimos de uma forma errada e fazemos coisas que não são do teu coração. Deus, eu quero te pedir, vem restaurar agora a nossa vista, dá com que os nossos olhos se voltem novamente para o Senhor, e que assim como Josué e o seu povo conquistaram aquela terra, que nós também possamos conquistar as vitórias do Senhor para o nosso coração. Não nos deixe, Senhor, abater pelas circunstâncias adversas, muito menos, Senhor, por aquilo que muitas vezes, Senhor, está diante dos nossos olhos, mas que nós possamos ultrapassar, Senhor, os perigos, as dificuldades e, sobretudo, as tentações, para que a vitória do Senhor seja completa em nosso coração. Cuida de cada irmão, aquele que errou, aquele que fez alguma coisa que não é do teu agrado, restaura agora, traz de volta, perdoa, faz um milagre na vida dos teus filhos, para que eles se levantem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oro, suplico agradecido em nome de Jesus. Amém.